Olá pessoal, tudo bem? Só tô ajeitando aqui a câmera porque hoje eu tô no hotel, tô aqui no Rio e eu não tô com o meu suporte de celular. Até porque eu tô vindo de uma pegada de viagem que vocês não fazem ideia. Tanto que eu tô até com o cabelo molhado, meninas, olha isso. Fazer o quê, né? Mas é isso aí, a gente tem que se virar como a gente pode. Eu não trouxe o meu suporte, eu tô vindo de uma viagem de negócios de Ribeirão Preto, tanto que eu peguei um voo de Ribeirão Preto e não de São Paulo, tô emendando uma viagem atrás da outra. E eu não trouxe o meu suporte de celular, então eu tô de acordo com a tela do laptop aqui, tá bom? Então tô arrumando aqui direitinho, espero que esteja boa a conexão. Eu tô na internet do hotel, então eu queria saber de vocês se tá boa a conexão, se tá viável, se eu posso continuar. Eu gostaria desse feedback, se fosse possível, lógico. Alguém poderia me ajudar? Tá boa a conexão? Tem mais gente entrando. Pessoal, tô falando diretamente aqui do Rio de Janeiro, viu? Hoje eu gravei algumas horas de Direito Ambiental para o curso preparatório analista e técnico top do curso ênfase do segundo semestre. Atualizei todas as minhas aulas, conforme o que eu falei para os meus alunos e também hoje para os seguidores no Instagram do curso ênfase. Fiz uma live chamando todos para o Periscope hoje das 20h30 sobre tributação ecológica. Eu sempre atualizo muito o meu material. Eu penso que o aluno, ele paga, lógico, mas ele, apesar de não pagar, no caso aqui no Periscope, vocês sempre precisam ter o melhor, o material mais atualizado, a melhor aula, o maior empenho do professor. Isso é importante. Eu já fui aluna, então eu sei que quando o professor ele se empenha, quando ele põe amor, quando ele põe carinho e ele tem fé em Deus e entrega tudo isso para vocês, eu sei que os alunos piram com o professor e passam no concurso. Então, eu faço ideia do quanto vocês gostam de material atualizado, ainda mais com a jurisprudência que sempre muda, né? Então, todo o material está atualizadíssimo, atualizei essa semana conforme a jurisprudência mais recente. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tributação ecológica. É um tema muito importante. Por quê? A doutrina contemporânea, e quando eu falo doutrina contemporânea, os meus alunos, eles já entram em conexão comigo, sabem que eu estou falando do Celso Antônio Pacheco Fiorilo. Celso Antônio Pacheco Fiorilo, ele é um doutrinador da Saraiva, é um livro que eu recomendo para todo mundo. Eu gosto muito que os meus alunos estudem Direito Ambiental por doutrinas clássicas. Por quê? Acho legal estudar por manual de concurso, mas nós precisamos compreender a doutrina. A doutrina ela é importante, principalmente para quem estuda para a magistratura federal, e o meu público é de analista e também de magistratura federal. Então, sempre recomendo, o professor Ilan, também aqui do curso ênfase, um colega meu, de professor de Direito Ambiental, nós sempre recomendamos o estudo pela doutrina. A doutrina, ela é uma fonte rica de conhecimento. Então, o aluno, ele não pode se basear apenas em material de concurso, ou só em aula online, ou só em material para concurso de livros sistematizados. A doutrina, ela é importante. E o Celso Antônio Pacheco Fiorilo, ele é um dos únicos doutrinadores que abordam esse tema de tributação ecológica. Tá bom, pessoal? Vamos levar a sério isso aqui, tá? Por favor. Eu acho que é mais importante do que ficar falando, né, de outras coisas, beleza? E eu sou séria, tá? Os alunos sabem que eu sou meio chata, né? Então, vamos na pegada aqui, tá? Porque aqui o intuito é estudar, é transmitir conhecimento, tá bom? Então, quem não tá afim, por favor, sai, tá bom? Pois bem. Então, pessoal, nós temos aqui a tributação ecológica como um instrumento para viabilizar a política nacional do meio ambiente. O tributo,
ele não tem apenas aquela função do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que é arrecadatória. Lógico, o tributo, ele tem a finalidade arrecadatória, mesmo os tributos que não tenham de cara essa finalidade, como os tributos extrafiscais, imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, que são tributos mais reguladores de mercado, o IPI, por exemplo, o imposto de importação. Vocês estão vendo agora essa questão da gasolina aí, do preço dos combustíveis, que tivemos não apenas alteração em relação às contribuições, mas também ao imposto de importação incidente na gasolina importada. Antes era de 0% alíquota. Então nós temos essa questão de o Estado, ele entrar no comércio internacional, nesse caso desses tributos que eu elenquei, para regular o comércio internacional. Em relação ao meio ambiente, nós também estamos prevendo agora uma ascensão do tributo como um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. E não só em relação à Política Nacional do Meio Ambiente, mas também da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Política Nacional de Mudança do Clima. Os incentivos fiscais, incentivos tributários, linhas de crédito são instrumentos indispensáveis para que as pessoas comecem a vislumbrar que o meio ambiente ele é importante. Se o Estado ele não fomenta essas políticas através de incentivos fiscais, creditícios, tributários, que são políticas que mexem no bolso do brasileiro, ninguém vai preservar o meio ambiente. Só se você gostar bastante da natureza, que é o meu caso. Mas mesmo assim, eu não sou uma pessoa totalmente ecológica, eu não tenho todos os hábitos sustentáveis. E isso eu falo para vocês porque é muito difícil manter hábitos sustentáveis no Brasil, tá bom? Mas eu tento. Pois bem, então o tributo, ele é um instrumento importante. Nós temos agora, na realidade brasileira, algumas formas de tributação ecológica muito difundidas. E nós temos uma tendência interessante em relação à cobrança desses pontos nas provas de concurso, porque nós temos várias jurisprudências que abordam essa questão da tributação ecológica, principalmente em relação ao IPTU, em relação ao ITR, em relação ao ICMS ecológico. Então eu vou falar um pouquinho para vocês desses 3 tributos nesses 20 minutos a 30 minutos que eu tenho de permissão aqui no Periscope, até porque hoje eu gravei bastante e vim de um voo de 6 horas da manhã de Ribeirão Preto, então eu tô meio cansada. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de falar do IPTU. O IPTU, ele é um imposto que é da competência dos municípios instituírem e arrecadar também. Nós temos previsão no artigo 32 do CTN, no artigo 156 e o artigo 182 da Constituição Federal, aliás, 156 e 182 da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, abordam sobre o IPTU. Vejam, nós temos o artigo 156, que ele passou por uma alteração através da emenda constitucional 29 de 2000, e no artigo 1º desse artigo 156, ele fala o seguinte: sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, melhor dizendo, do imposto previsto no inciso 1, poderá. Então, o município, lá no caput desse artigo 156, ele tem a competência de instituir este imposto. E no parágrafo 1º fala que sem prejuízo da progressividade do 182 do parágrafo 4º da Constituição Federal, que nós já vamos chegar lá. Então, este parágrafo 1º, ele já exclui esse artigo 182, que é uma outra possibilidade de progressividade das alíquotas do IPTU, que é, no caso, a tributação ecológica. Mas para que nós possamos entender esse artigo 182, primeiro eu preciso que vocês entendam esse artigo 156, parágrafo 1º. Então, o município, ele pode, no caso, instituir o IPTU
E este IPTU ele pode ser progressivo em razão do valor do imóvel. Então, primeira possibilidade, que emenda a Constituição número 29 de 2000, modificou esse artigo 156. E também terá alíquotas diferentes de acordo com a localização do uso do imóvel. Estou aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, uma cidade caríssima. Qual o bairro que é legal aqui no Rio de Janeiro? Barra da Tijuca, óbvio, né? Eu, particularmente, pessoal, não curto a Barra da Tijuca, porque é um trânsito insuportável para ir e vir do centro. Mas a praia é bonita na Barra da Tijuca, tem casão, tem prédio, não é verdade? Tem até professor do curso ênfase que agora comprou casa lá, eu fiquei sabendo. Pois bem, pessoal. Então, a Barra da Tijuca é um local conceituado. Nós temos casas super valorizadas e é um bairro chique. Então, o município do Rio de Janeiro pode instituir o IPTU, no caso, né, progressivo em razão do valor do imóvel. Lá na Barra da Tijuca, a gente só tem casa chique, casa cara. E alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Então, tá lá na Barra da Tijuca. Então, nós temos essa questão aqui da progressividade das alíquotas do IPTU. E valores diferentes de IPTU, diferentemente do imóvel na zona, né, no caso, fora dessa área do centro, fora da área mais chique aqui do Rio. Nós temos essa questão, quanto mais afastado do centro, enfim, né, no bairro mais humilde, o IPTU ele é mais barato. Essa é a realidade, ok? Porque nós também temos a questão do princípio da capacidade contributiva. Então, quem mora na Barra da Tijuca, a princípio tem bastante dinheiro, então pode contribuir mais com a municipalidade. Então, nós temos esse princípio no direito tributário. Ocorre que alguns municípios, eles já tinham editado normas municipais referentes a essa progressividade antes da edição da emenda à Constituição 29 de 2000, que regulamentou no artigo 156 essas duas possibilidades. Aí veio o Supremo Tribunal Federal, na súmula 668, e disse que essas leis municipais em relação a essa progressividade do artigo 156, parágrafo 1º, elas são inconstitucionais. Por quê? Antes nós não tínhamos uma previsão na Constituição nesse sentido. Então, as leis municipais, elas estavam ferindo o texto constitucional. Beleza? Então, é esse tipo de progressividade que eu precisava falar para vocês, para nós entendermos a progressividade do IPTU em relação à função socioambiental do imóvel. Vejam, a doutrina, ela traz que essa função de progressividade aqui do parágrafo 1º do artigo 156 é uma progressividade genérica. Agora, vamos lá para o artigo 182 da nossa Constituição. Deixa eu só mudar aqui para ler para vocês direitinho, só um momento. Tô indo lá, mudando a aba, só um momento, pessoal. Que às vezes é difícil. Pois bem, o artigo 182 da Constituição, o que ele fala? A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, percebam que esta política de desenvolvimento urbano, ela tem estes objetivos elencados no artigo 182, caput da Constituição Federal. Ocorre que nós temos a necessidade de aprovação de plano diretor por parte da Câmara Municipal quando for obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, que é tido como um instrumento básico dessa política de desenvolvimento e de expansão urbana, conforme o parágrafo 1º desse artigo 182. E também nós temos no caso, obrigatoriedade desse plano diretor ser editado pelos entes municipais, quando o município, apesar de não ter mais de 20 mil habitantes, ele estiver numa área, no caso de problemas ambientais,
como Mariana, que é uma cidade histórica onde está o quadrilátero ferrífero, lá no estado de Minas Gerais, onde está Samarco, onde nós tivemos aquele desastre ambiental. Então, estes municípios, eles também devem editar planos diretores, ok? Apesar de não terem mais de 20 mil habitantes. O parágrafo 2º desse artigo 182, ele fala que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, percebam, o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, nos traz algumas especificidades sobre o plano diretor. Nós temos aqui o artigo 39 dessa nossa lei. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas respeitadas as diretrizes no artigo 2º desta lei. E o plano diretor, no artigo 40, aprovado por lei municipal, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, ok? E a lei que instituir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. Então, aqui nós temos algumas peculiaridades em relação ao plano diretor no Estatuto da Cidade, que é a lei 10.257. Vejam. Por que eu estou entrando nessa parte de direito urbanístico, que também é direito ambiental, que eu abordo principalmente em aulas de procuradoria municipal? O artigo 182, ele traz essa necessidade do princípio da função socioambiental da propriedade urbana. Nós também temos em relação à propriedade rural, que vamos verificar quando eu falar um pouquinho sobre TR. Mas esse artigo 182 traz esse princípio do direito ambiental e fala que o IPTU ele vai ser um instrumento para viabilizar essa política, para que o município, para que a propriedade ela cumpra a sua função socioambiental do artigo 182 da Constituição Federal. Por quê? Olha aqui, parágrafo 4º. É facultado... Gente, tem gente aqui que, a gente tem que até bloquear. Pois bem, parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal, tá bloqueado, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessiva de. Então, se aquele proprietário, ele tem uma propriedade que não está cumprindo este princípio do direito ambiental, que é da função socioambiental da propriedade urbana, nós temos que o município, ele vai parcelar de forma compulsória ou mandar uma cartinha, falar, olha, você tem que edificar este terreno baldio. Se aquele cidadão proprietário não cumprir esse requisito compulsório, olha, você tem que parcelar o seu lote, ou você tem que construir um prédio aí, o município ele vai poder instituir o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Então, nós temos o instrumento do IPTU aqui como um tributo, viabilizando que aquele proprietário olhe para sua propriedade e faça com que ela tenha uma destinação de acordo com o princípio da função socioambiental da propriedade no artigo 182. Então, o município ele pode instituir este IPTU progressivo no tempo. Então, quando a gente fala do artigo 156, parágrafo 1º da Constituição, que eu falei para vocês, iniciei essa aula falando sobre ele, eu falei sobre uma progressividade genérica no tempo em razão do imóvel, do valor do imóvel em relação da sua localização. Ao passo que quando eu falo desse artigo 182, parágrafo 4º, eu falo sobre a questão da viabilidade do plano diretor e da função
socioambiental da propriedade urbana, da propriedade seja privada ou rural, no caso propriedade privada ou pública, que nós já tivemos um julgado nesse sentido em relação a terrenos de marinha, do TRF da 4ª região, quanto à instituição do IPTU progressivo no tempo. Então nós temos 2 tipos de progressividade do IPTU. Interessante porque quando nós pegamos o direito tributário, vocês sabem que eu também sou professora de direito tributário para Receita e OAB, e também outros concursos, nós temos 2 tipos de tributos. Os fiscais, cujo objetivo é a arrecadação de receita derivada para o ente público, o ingresso de receita derivada, e, no caso, extrafiscal, que é regulamentar o comércio internacional ou instituir políticas públicas. O professor Roque Antônio Carrasa, professor da minha pós, ele deixa de forma clara essa especificidade dos tributos extrafiscais, que não tem a sua finalidade principal de arrecadar tributos, de arrecadar receitas, valores pecuniários para o ente público respectivo, mas sim de regulamentar algo e viabilizar algo, sendo um instrumento. Por isso, quando nós falamos desse IPTU progressivo aqui no tempo, do artigo 182, parágrafo 4º, nós temos que este IPTU, ele tem um caráter extrafiscal. Então, quando o município dá esse intimado ao proprietário da propriedade urbana, ele dá um intimado para falar, olha, você vai fazer isso para cumprir as especificidades dos artigos 39 e 40 do Estatuto da Cidade quanto ao plano diretor. Só que o professor José Afonso da Silva, um grande constitucionalista, pai do Virgílio Afonso da Silva lá da USP, ele fala o seguinte, que quando o município ele tem o plano diretor, quando o município ele tem mais de 20 mil habitantes, ou ele estiver no local de risco ambiental e tiver menos de 20 mil habitantes, beleza. O município ele pode instituir este IPTU progressivo para viabilizar esse artigo 182 da Constituição Federal, para que o princípio da função socioambiental da propriedade seja viável. Mas quando o município ele não tem esse plano diretor editado, nós não temos o porquê do município instituir o IPTU progressivo no tempo por conta desse artigo 182, parágrafo 4º. Porque nós precisamos interpretar todos esses parágrafos do artigo 182 de forma conjunta. Então, é a doutrina clássica da clássica que aborda nesse sentido. No outro parâmetro em relação ao IPTU, nós temos o IPTU sendo utilizado bastante lá em Tocantins, em Palmas. Eu vi que tem uma aluna aqui de Tocantins. A cidade de Palmas é uma cidade exemplar. A cidade de Palmas está tentando implementar a energia solar. Então, todas as casas, todas as residências que possuem aquelas placas de energia solar, elas estão sendo isentas do IPTU. Então, o IPTU, em relação a essas residências, está isento. Olha que interessante. Lógico, quem vai optar pela energia solar vai ter que fazer um super investimento na sua residência. Aquelas placas não são baratas, ok? É um investimento de mais de 15 mil reais. Mas o retorno, ele vem com o tempo, tanto na questão de economia de energia, quanto também lá em Palmas, quanto a isenção do IPTU. Então, o IPTU, nesse caso, também é um instrumento para viabilizar a política nacional do meio ambiente. Em Santos, pessoal, nós temos também essa isenção do IPTU quanto aos prédios históricos lá do centro, principalmente os tombados, que os proprietários que, no caso, restaurarem, cuidarem dos prédios tombados, até porque Santos tem uma cultura incrível quanto à época do Império, quanto à época da República Velha, nós temos a Bolsa de Café, tem o Porto de Santos que é o maior da América Latina, é bem legal. Nós temos o programa Alegra Centro lá em Santos, que a municipalidade, ela isenta do IPTU os proprietários desses imóveis que restaurarem, que cumprirem os seus
objetivos quanto aos bens tombados. Nós temos alguns objetivos que os proprietários devem cumprir, vocês sabem muito bem. Quando o proprietário ele não tiver dinheiro para restaurar o imóvel, para manter a fachada, ele deve informar o poder público para que o poder público faça. Se ele modificar qualquer coisa, ele vai estar incorrendo num tipo penal da lei de crimes ambientais, então vai estar configurado um tipo penal. Então nós temos um crime contra o patrimônio público histórico. Então é interessante isso, né? Mas em Santos nós temos o IPTU ecológico quanto ao patrimônio cultural, que aquele proprietário, seja um proprietário, né, no caso privado, até porque nós temos uma imunidade quanto ao IPTU na Constituição quanto aos outros entes, ele, se cumprir os requisitos, restaurar o imóvel, ele está isento do pagamento do IPTU. Aqui a cidade do Rio de Janeiro, no início do ano, eu assisti uma reportagem que o município, ele visa implementar também a isenção do IPTU para as propriedades ecológicas, sustentáveis. Então, tem alguns requisitos que tem um projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara dos Vereadores, aqui no município do Rio de Janeiro, em relação à implementação do IPTU ecológico. Se o município tiver aquelas paredes sustentáveis, que há mais corrente de ar para evitar o uso excessivo de ar-condicionado, se tiver jardim na sua residência e outros requisitos, se você cumprir, você está isento também do IPTU. Aqui no município do Rio de Janeiro, é um projeto de lei, creio que, pelo que eu assisti na reportagem, iria entrar em vigor, se tudo der certo, a partir do ano que vem. Então, é interessante nós verificarmos como que o IPTU, ele é utilizado pelos municípios não com fim arrecadatório, mas com fim de viabilizar o princípio da função socioambiental da propriedade urbana do artigo 182 da Constituição Federal e também outros requisitos, porque nós temos essa questão de benefício fiscal. Pois bem, quanto ao ITR, o ITR, ele é um tributo, ele é um imposto instituído pela União. O ITR, ele é interessante, pessoal, porque apesar dele ser instituído pela União e ser também arrecadado pela União, há a possibilidade do município ele deter toda a receita do ITR se ele fizer um convênio com a União e ficar responsável pela arrecadação e fiscalização, ok? Então, ele pode deter 100% dessa receita derivada. Pois bem, o ITR, ele é legal em relação à questão da progressividade das alíquotas. Nós temos uma progressividade de 0,2% a 20% do ITR. Há alguns tributaristas que falam que uma alíquota de 20% do ITR configuraria confisco da propriedade. Eu acredito que não e defendo ao contrário. Principalmente a professora Beth Nazar, que é a esposa do Roque Antônio Carrasco, ela era a procuradora do município de São Paulo. Ela entende que não é confiscatória essa alíquota. É uma professora muito legal, se vocês quiserem se aprofundar nessa parte de tributação ecológica, ela tem artigos, ela tem livros. Eu super recomendo a professora Beth, da PUC São Paulo. E ela é ex-procuradora do município de São Paulo. E ela entende, e assim que eu também entendo, que quando a alíquota ela chega de 20%, porque nós temos uma alíquota progressiva de 0,2% a 20%, ela nada mais é como uma alíquota progressiva para, no caso, propiciar que aquele proprietário do imóvel rural também cumpra o princípio da função socioambiental da propriedade. Então, imagina o seguinte, a gente tem que ver o grau de utilização da terra para verificar qual que vai ser a alíquota do ITR. Se eu estou falando de uma grande fazenda que é improdutiva, nós vamos ter uma alíquota de 20% para forçar aquele proprietário da fazenda a dar uma produtividade, uma função social para aquela propriedade. Ou seja, vamos plantar, vamos criar gado, vamos fazer alguma coisa. A terra ela não pode ficar parada, ela não pode ficar sem manuseio. Por quê? Nós precisamos de uma política agrícola para abastecer o mercado interno, principalmente. Olha a alta dos alimentos que nós estamos tendo. Lógico, é em decorrência do aumento do preço dos combustíveis? Com certeza. É em decorrência da corrupção?
Também. Mas e esse bando de terra que é improdutivo? Que ninguém dá uma destinação ambientalmente adequada. Então, é importante que nós tenhamos essa concepção de que o ITR, quando ele chega a uma alíquota de 20%, é quanto ao grau de utilização da terra. Ele pode ser de 0,2% quando nós temos uma utilização eficaz e sustentável daquela propriedade rural. Ok? Então, tenhamos essa noção de que o ITR, ele também é um instrumento para viabilizar a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. O IPTU e o ITR progressivo é uma faculdade ou um dever do poder público? Veja, o que eu estou falando aqui em relação ao ITR, nós temos que no caso, uma obrigação. Até porque nós temos uma lei que dispõe nesse sentido. Então, nesse caso, de acordo com o grau de utilização da terra, nós vamos ter uma alíquota de 0,2% ou de 20%. E vejam, essa questão é importante, porque nós temos a legislação ambiental que ela fala que é dever do poder público utilizar de instrumentos fiscais e tributários. Então, nós não podemos só nos ater à legislação tributária. A legislação ambiental, ela é firme nesse sentido. Então, é uma obrigatoriedade, sim, em relação ao ITR. Em relação ao IPTU, eu também vislumbro que é uma obrigatoriedade. Vejam, lá no caput do artigo 225 da Constituição Federal, o que tem? Que é dever do poder público proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando ele não protege, nós estamos tendo que o poder público, ele incorre numa omissão. Nesse caso, cabe ação civil pública? Olha, ao meu ver, essas tutelas coletivas, elas são viáveis, sim. Inclusive, cabe ação popular. Eu penso nessa maneira. Mas vejam, eu tenho essa concepção do Celso Antônio Pacheco Fiorilo. Tanto que eu até falei para minha orientanda, que deve estar aí assistindo, a Carol, lá da Fundação Escola do MPDFT, que eu dou aula na pós. Eu falei, olha, leia esse livro. Esse livro é importante, entendeu? Então, em aula de pós-graduação, esse livro é essencial. Estou orientando ela sobre o greenwash, que é na aula de sustentabilidade que eu falo sobre economia azul, economia verde, enfim, outro esquema. Mas é uma doutrina contemporânea do Celso Antônio Pacheco Fiorilo. Ele pensa dessa maneira e eu também. Então, são cabeças um pouco mais para frente. A gente tira essa concepção de que o tributo ele serve apenas para arrecadar, né, um instrumento arrecadatório, e nós vemos que o tributo ele também tem uma função, um instrumento de viabilizar uma política ambiental. Então, é sim uma obrigação do poder público. Tá bom? Pois bem, em relação ao ITR, é interessante que o STJ ele tem um julgado legal, que eu odeio às vezes, porque eu já vou explicar para vocês, que é o seguinte: a gente vai verificar se aquela propriedade ela vai pagar ITR ou IPTU de acordo com a finalidade dela. Desculpa. Então, imagina, eu fui para Jaú no final de semana passado, os pais do meu namorado moram lá. E lá em Jaú tem uma fazenda dentro da cidade, dentro da zona urbana, bem assim na cidade. Essa fazenda, pessoal, apesar de estar localizada na zona urbana, ela paga ITR. Por quê? Tem criação de galinha, tem horta, tem um monte de coisa naquela fazenda. Tem até gado. No meio da zona urbana de Jaú, tem uma fazenda. No meio da Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, tem também um mini sítio que paga ITR. Olha que legal isso. Por quê? O ITR, de acordo com o grau de utilização da terra, pode chegar, né, no caso, de 0,2% a alíquota. Melhor do que IPTU. Então, eles vão pagar menos do que nós, que temos uma casinha. E o que eu odeio nisso, não é que eu odeio, mas toda vez que eu vou para São Pedro, que é o interior de São Paulo, onde meus pais moram, eu acordo todo dia, 4h30 da manhã, sem brincadeira, lá em São Pedro. Por quê? Do lado do meu quarto, da minha janela, tem umas galinhas que não param de cantar, as galinhas e os galos. E essa propriedade, pasmem, é um mini sítio no meio do centro de São Pedro.
E o meu vizinho, além de me acordar com as galinhas e os galos, toda vez que eu vou pra São Pedro, porque pensa, você quer ir pro interior de São Paulo, uma cidade de 34 mil habitantes, o que você quer? Dormir, né? É o que eu penso. Imagina, gente, 4h30 da manhã aqueles galos cantam e ele paga o ITR. E eu pago o IPTU dos meus pais. Vai vendo que injustiça, né? Você sai de Santos, você sai dessa vida louca de ponte aérea, que cada semana eu tô num lugar, ou em 2 lugares, enfim, né? Eu fui pra Ribeirão essa semana, né? Eu peguei um voo direto pro Rio pra trabalhar aqui. E eu chego em São Pedro e as galinhas me acordam 4h30 da manhã. E ele paga ITR. Dá vontade de fazer uma mini fazenda ali também na minha casa. Mas essa é a realidade. Agora, quanto ao ITR, nós temos outras particularidades também em relação aos imóveis rurais. Vejam, quando nós temos aqui área de preservação permanente e área de reserva legal, vocês sabem que a APP nós temos um hectare definido de acordo com o novo Código Florestal. E a área de reserva legal é uma percentagem de vegetação nativa da propriedade que deve ser mantida. Então, se nós estamos verificando a Amazônia Legal, cujo bioma seja floresta amazônica, será 80% da vegetação nativa da propriedade rural que deve ser mantida. Se for floresta amazônica, mais o bioma seja cerrado, 35%. Campos Gerais e outras regiões, como São Paulo, Rio, por exemplo, 20%. Então, necessariamente, aqui no Rio de Janeiro, uma propriedade rural, ela deve ter 20% da sua propriedade de vegetação nativa protegida. Se não tiver, professora, se não tiver, nós temos uma responsabilidade daquele proprietário e se ele vender essa propriedade rural e o adquirente for autuado, o adquirente também vai ser responsável de forma solidária, porque de acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º do novo Código Florestal, nós temos que as obrigações daquele código são de direito real, são propter rem, seguem o bem, assim como no caso da hipoteca. Lembram da hipoteca no direito civil? Que segue o bem, que é um contrato acessório? É a mesma história. Pois bem, agora, interessante que a área de reserva legal, só pra gente entrar nessa parte do ITR, ela precisa ser averbada, no caso, né, no cartório de registro de imóveis, para que aquele proprietário, ele obtenha a isenção do pagamento do ITR. Só que o artigo 18 do novo Código Florestal fala que a propriedade rural que tem a área de reserva legal tem que ser apenas inscrita no Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. E não vê essa necessidade de averbar no cartório de registro do imóvel da propriedade rural. Só que a jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, para algumas peculiaridades, inclusive para excluir aquela área de vegetação nativa do cálculo da produtividade com a finalidade de desapropriação para a reforma agrária, nesse caso, não estou falando do ITR, essa jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, entendem que, além de estar inscrita no Cadastro Ambiental Rural, no CAR, esta área de reserva legal também deve estar averbada no cartório de registro do imóvel. E também em relação ao ITR. O ITR, nós temos uma particularidade do artigo 104 da Lei 6.171 de 91, que prevê a isenção do pagamento do ITR por parte dos proprietários rurais em áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal. Então, nós temos aqui uma isenção. Não vai incidir ITR nestas áreas, de acordo com o artigo 104 da Lei 6.171 de 91, ok? Então, nós temos uma isenção do ITR. Só que o STJ, em 2014, num julgado, no AGRG, no RESP 13.15220, de 8 de maio de 2014, ele entende o seguinte: é pacífico nesta corte o entendimento segundo o qual é inexigível para as áreas de preservação permanente, ou seja, para as APPs, a apresentação do ato declaratório ambiental com vistas à isenção do ITR. Por outro lado, quando se trata de área de reserva legal, é imprescindível sua averbação no respectivo registro imobiliário. Então, o STJ e o STF também entendem dessa maneira que, para a área de preservação permanente, nós não precisamos que a área esteja averbada no cartório de registro de imóveis. Ok?
para a isenção do ITR. Agora, para a área de reserva legal, nós precisamos. Então, cuidado, que o artigo 104 da nossa lei 6.171 de 91 prevê a possibilidade da isenção do ITR tanto para a área de preservação permanente quanto para a área de reserva legal. Só que o STJ, nesse julgado de 2014, entende que para a área de preservação permanente não há necessidade de que aquela área esteja, no caso, averbada no cartório de registro de imóveis. Mas para a área de reserva legal é imprescindível que haja essa averbação no respectivo registro imobiliário daquela propriedade rural, para que aquele proprietário faça jus ao benefício da isenção do ITR em relação à área de reserva legal. Ok? Julgado de 2014. Está sendo muito pouco cobrado, mas quem sabe, né? Então é importante que nós tenhamos esta percepção. Nós temos a exclusão da base de cálculo do Imposto Territorial Rural. Artigo 10, inciso 2, parágrafo 1º da nossa Lei 9.393 de 96, excluiu da base de cálculo do ITR as áreas de floresta nativa. A área de floresta nativa, a gente vai lembrar de APP e área de reserva legal, de interesse ecológico e entre outras áreas. Ok, pessoal? Então é importante que vocês saibam da legislação e também da jurisprudência. Então, essa questão da isenção do ITR, nós temos que, para a área de reserva legal, é indispensável que a área esteja averbada no respectivo cartório de registro do imóvel rural. Para a área de preservação permanente, não. Então, finalizamos essa parte de ITR, beleza? Quanto ao ICMS ecológico, para a gente finalizar esse periscope rapidamente, o ICMS ecológico tem inclusive artigos escritos, é só vocês jogarem no Google, o ICMS ecológico, Tatiana Scaranello. O ICMS ecológico, ele, na verdade, é uma faculdade de cada estado da federação. Lembrem-se que os estados, eles podem, né, no caso, editar normas sobre ICMS, mas sobre isenção e outras questões, nós temos que os estados da federação, eles se reúnem no âmbito do CONFAS e editam convênios. Nós temos inclusive um convênio novo agora do ICMS aí que tá tirando sono de todo mundo, né? Eu já nem durmo mais. Tô indo até para um curso de atualização de ICMS ST por conta desse convênio maluquíssimo aí. E nós temos vários protocolos. Isso para evitar a guerra fiscal, tá? Então, um livro que eu recomendo sobre ICMS é do Roque Antônio Carrasa, também tem do José Eduardo Soares de Mello, interessante, muito legal o livro. São livros atualizados sobre ICMS. E, vejam, o estado de São Paulo foi o segundo estado da federação a editar uma norma sobre ICMS ecológico. O estado do Pará também tem essa lei de ICMS ecológico. O estado do Paraná. Temos vários estados da federação que editaram suas respectivas normas. O estado de São Paulo destina 0,5% do ICMS, mas da parcela que ele pode distribuir conforme ele quiser, ok? Então, nós temos aqui 1/4 da maneira que o estado de São Paulo quiser distribuir seu ICMS. 0,5% desse 1/4 é destinado aos municípios que instituam unidade de conservação da natureza ou áreas protegidas. Ainda é muito pouco. Nós temos legislações estaduais que essa percentagem chega a 50%. Para preservar, com o intuito de fomentar a preservação do meio ambiente por parte dos municípios. Então, o município de Bertioga, em São Paulo, salvo engano, ano passado, ele recebeu a título de ICMS ecológico mais de 4 milhões de reais. É pouco isso? Eu não acho pouco por causa da percentagem de 0,5%, tá? Então, nós temos alguns municípios que estão recebendo mais de 4 milhões também. Eu vi a tabela lá do ICMS ecológico, agora eu não vou lembrar de cabeça quais os municípios, mas os municípios que preservarem o meio ambiente vão receber essa parcela a mais. E qual que é essa finalidade? É uma finalidade extrafiscal. Mesmo que não seja na questão de instituir o tributo, mas de repasse, né, da receita. Então, é importante que vocês tenham em mente essa questão do ICMS ecológico, que poucos conhecem e tá na moda. E eu acredito que cada vez mais
essa questão da tributação ecológica, ela vai estar na moda. Nós temos taxas, nós temos outros tributos também que são instrumentos de viabilizar essa política nacional do meio ambiente, de viabilizar a proteção mais eficaz do meio ambiente, porque o tributo, queira ou não queira, ele mexe muito com o dia a dia do brasileiro. Todo mundo reclama, eu tenho que pagar imposto de renda, eu trabalho tantos meses para pagar imposto de renda, não é? Nós temos essa questão do tributo mexendo com o dia a dia do brasileiro e nós não estamos vendo nenhum retorno, não é verdade? Eu sou tributarista e falo na cara dura, não está tendo retorno por parte do Estado da quantia que a gente está arrecadando a título de tributo. Tudo bem, em relação ao imposto, ele não é vinculado, mas nós deveríamos ter um retorno, não é? Ter um modelo alemão de direito tributário num país que não funciona como a Alemanha, que não é um Steuerrecht de verdade, é ilusão. Então, por isso que essa reforma tributária, ela tem que sair. Nós temos que forçar essa reforma tributária, porque nós não temos retorno. Então, a questão da tributação ecológica, ela é muito viável. Isentar, no caso, alguns tribuintes, dado o recolhimento do IPTU, do ITR, por conta de viabilizar uma proteção mais eficaz do meio ambiente ecologicamente equilibrado, é algo muito importante. Nós estamos vivendo, pessoal, na era de que o meio ambiente ele deve ser preservado. Isso gera lucro para as empresas. As empresas, elas, quando adotam esses padrões de sustentabilidade, elas ganham pontos na CVM, na Bolsa de Valores, tá? Elas ganham dinheiro, porque tá todo mundo atrás disso. Que nem o esmalte que eu tô usando agora, é de uma marca que sempre me dá maquiagem. É de maquiagem, de esmalte que não é testado em animais. Eu só uso maquiagem que não é testada em animais. Eu procuro saber se aquela maquiagem é testada em animal. Se for mais cara, não tem problema, tá? Eu vou usar a que é sustentável. Então, nós estamos construindo esse conceito de sustentabilidade e muitas indústrias, muitas empresas estão ganhando dinheiro com isso. E também estão recebendo isenções fiscais, tributárias, benefícios, linhas creditícias para viabilizar essa proteção mais eficaz do meio ambiente. Então, o que eu falo para vocês? Façam suas respectivas partes. Nós precisamos abandonar o conceito do Donald Trump de que o meio ambiente ele não é rentável, porque ele é. Nós precisamos ter essa concepção sustentável. Precisamos conservar o meio ambiente, precisamos ter noções de sustentabilidade. Quando você está escovando os dentes, fecha a sua torneira, não deixa ela aberta. Demore um mínimo no banho. Vocês vão ver que isso é essencial para que nós possamos garantir a nossa sobrevivência da nossa geração, que também já está por um fio. Imagine dos nossos filhos, dos nossos netos. Precisamos ter essa consciência ecológica. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Professor Carlos Alberto aqui me parabenizou pela aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa parte de tributação ecológica, ela é quase nunca falada em aula. Eu nunca vi um professor de direito ambiental falando sobre tributação ecológica. Nunca vi um professor de direito tributário, assim, de concurso, né? Não tô falando de pós-graduação, falando sobre tributação ecológica. E é algo que os concurseiros, eles precisam ter essa noção, porque eu acredito que com toda essa mudança da concepção das pessoas, essa parte vai ser mais cobrada em prova de concurso, principalmente banca CESP. Pois é, você não teve, né, em aula de pós de ambiental. É complicado, nós temos que correr muito atrás dessa parte de tributação ecológica. Espero que você tenha gostado, você que nunca tinha visto, Jujuba, né? Pois bem, pessoal, então agora eu vou encerrar o Periscope. Eu tomei banho e já tô com o cabelo até seco, mas eu preciso secar, porque senão eu vou dormir com ele molhado e amanhã eu vou ficar gripada. E amanhã eu ainda vou gravar mais 2 horas de direito ambiental para concurso.
Eu espero que vocês estejam gostando dos meus cursos aqui no curso ênfase. Como eu falei para vocês, todos nós professores nos empenhamos bastante para passar para vocês o melhor. Eu sempre penso que o melhor ele deve ser dado ao aluno. Não, eu não vou dar aula no reta final da DPU. Eu acho que vai ser o Ilan que tá dando aula. Ele deve estar dando aula, ele é ótimo também. Peraí, alguém falou sobre concurso do IBAMA. Se vai sair o concurso do IBAMA? Gente, eu não sei. Esse edital do concurso do IBAMA já tá sendo aguardado desde a metade do ano passado, tá? Só uma dica. Cuidado com cursos desatualizados meus que estão vendendo por aí. Tem um curso do IBAMA, eu não vou falar nome, isso inclusive é antiético, mas já que estão perguntando, e todo mundo fica vendo, que eu gravei na metade do ano passado. Então tem curso que está sendo comercializado, não é o ênfase, tá? Cuidado, não tô falando ênfase, mas tô passando esse recado aqui para vocês. Que está sendo comercializado de forma desonesta e desatualizado. Tá bom? Que eu nem sou mais professora do preparatório. Então, muito cuidado quem tá se preparando aí pro IBAMA, porque chove mensagens aqui no meu Instagram e mandaram mensagem aqui perguntando e eu me manifestei, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Adquiram as minhas isoladas aqui no curso ênfase, adquiram os nossos cursos, eles são excepcionais, nós temos uma aprovação muito eficaz dos alunos. E eu adoro quando os alunos me mandam fotos de laptop me assistindo, né? Assistindo as minhas aulas. Enfim, acho muito legal o carinho que vocês têm por mim e eu fico muito grata por isso. Eu gostaria de agradecer todo o curso ênfase, todas as meninas da coordenação, também dos câmeras, o povo do marketing, o professor Paulo Lepori. Queria agradecer a todos vocês. Ah, professor Mortoleto, meu veterano de Unesp, pessoal. Olha só, né? Sob chat dele. Pois bem. Então, pessoal, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Coloquem amor, coloquem paixão e coloquem fé no que vocês fazem, que eu tenho certeza que o sucesso é garantido. Até mais.